O Supremo tem cometido, tem debatido e decidido sobre muitos temas. E esse é um tema que cabe ao Congresso Nacional, na minha avaliação. Deveria ser discutido Mas ainda na não é Câmara dos prioritário, como o Deputados senhor está dizendo. E no Senado Federal. Eu penso que a casa que deve discutir isso, a casa das leis, é o Poder Legislativo. Então, eu entendo que o Congresso, no seu tempo, pode legislar. Não legislar também é uma posição. Nós não temos que legislar sobre qualquer assunto a todo momento. Mas aí caberá ao Supremo decidir. Não há essa obrigação que nós temos que decidir até semana que vem se vai regular as redes ou não vai. Fala pessoal, sejam bem-vindos. Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Hugo Mota desafia a STF e afirma que o Congresso tem prerrogativa sobre emendas. É isso mesmo. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirmou nesta quarta-feira que a definição e o direcionamento das emendas parlamentares são uma prerrogativa do Congresso, contrariando a decisão do Supremo Tribunal Federal que bloqueou os repasses. A medida tomada pelo ministro Flávio Dino em dezembro de 2024 suspendeu 4,2 bilhões de reais em emendas por falta de transparência. Apesar disso, Mota defendeu que a discussão deve ocorrer dentro do Legislativo e minimizou um possível embate com o STF. Abre aspas. O que nós temos que discutir com o Supremo, que não vejo como um embate, mas sim como um processo que temos que diminuir a tensão, é sobre quais critérios devem ser adotados. Nós não temos dificuldade em discutir transparência e rastreabilidade. Fecha aspas, afirmou em entrevista à rádio CBN. O presidente da Câmara espera contar com uma solução para o impasse ainda em fevereiro e se mostrou confiante no diálogo com a corte. Já em uma entrevista na CNN, Hugo Mota voltou a surpreender a se posicionar contra o STF. O presidente da Câmara dos Deputados disse considerar errado o Supremo Tribunal Federal discutir a regulamentação das redes sociais. Abre aspas. Acho um erro o Supremo Tribunal Federal entrar nesse tema. Deveria ser discutido na Câmara e no Senado Federal. A Casa das Leis é o poder legislativo. Não legislar também é uma posição. Não temos que legislar sobre qualquer assunto. Fecha aspas. O presidente da Câmara dos Deputados está coberto de razão. É preciso ter firmeza para enfrentar os togados do STF. Veja o vídeo. Recentemente houve um evento aqui em Brasília que dividiu bastante a direita. A votação para a eleição dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado. Aqui na Câmara dos Deputados, quem ganhou foi o deputado Hugo Mota, indicado por Arthur Lira. A verdade é que todo mundo sabe, aquilo foi um teatro, ele era o presidente, só precisava ser chancelado através da votação, passar por um processo oficial, mas já havia sido decidido. A cúpula do Centrão já havia decidido que ele seria o presidente e não havia nada que nós podíamos fazer para impedir isso. Ou nós criaríamos antagonismo e mais racha contra ele ou o centro, ou nós tentaríamos nos aproximar com a possibilidade de ter as nossas pautas avançadas. Apanhamos muito, quando o Bolsonaro pediu para que o PL votasse favorável à eleição do Hugo Mota, teve muita crítica mesmo, e é por isso que eu vou gravar esse vídeo agora. Nas suas primeiras entrevistas enquanto presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota deu claros, evidentes sinais de que as nossas pautas mais caras serão levadas adiante, que as nossas demandas serão escutadas. Primeiro, ele falou recentemente, em uma entrevista à CNN, dando sinais de que vai trabalhar para acabar com a inelegibilidade do Bolsonaro, onde ele disse: 8 anos de inelegibilidade é um tempo extenso, diz Hugo Mota à CNN. Uma das nossas pautas é tornar Bolsonaro elegível novamente, através de uma proposta para diminuir para 2 anos a inelegibilidade, como é o caso do Bolsonaro, então ele já estaria apto a ser candidato o ano que vem. Daí vimos uma segunda pauta muito relevante para nós: acabar com essa censura e parar o Supremo Tribunal Federal de censurar a população. E é aí que o Hugo Mota fala esse trecho aqui durante a entrevista que me chamou a atenção.
Olha, eu acho um erro o Supremo Tribunal Federal querer entrar nesse tema. Mas se o Congresso não legisla... Não, o Supremo tem cometido e tem debatido e decidido sobre muitos temas. E esse é um tema que cabe ao Congresso Nacional, na minha avaliação. Deveria ser discutido na Câmara dos Deputados. Mas ainda não é prioritário, como o senhor está dizendo. E no Senado Federal. Eu penso que a casa que deve discutir isso, a casa das leis, é o Poder Legislativo. Então, eu entendo que o Congresso, no seu tempo, pode legislar. Não legislar também é uma posição. Nós não temos que legislar sobre qualquer assunto a todo momento. Mas aí caberá ao Supremo decidir. Não há essa obrigação que nós temos que decidir até semana que vem se vai regular às vezes ou não vai. Às vezes o Congresso pode não estar ainda entendendo que aquele é o momento, ou que esse assunto não está maduro para isso. Entenderam o que aconteceu no sábado passado? O centro está abandonando a esquerda. As eleições estão chegando. O centro quer se reeleger. Ele vai se aproximar ao grupo que hoje é o favorito a fazer mais vereadores, mais deputados, mais senadores. Ele não vai comprar briga com um grupo que está na perspectiva de poder. Sem falar também que o Hugo Mota já deu sinais de que vai pautar também a anistia. Disse recentemente, vai pautar a anistia, já está se articulando quando que a anistia será pautada. 3 pautas principais: voltar Bolsonaro a ser elegível novamente, o Bolsonaro presidente, soltar os presos políticos da ditadura do judiciário e defender a liberdade de expressão. E essas 3 pautas, nos primeiros dias, já começam a tomar forma e começam a avançar aqui na Câmara dos Deputados. Foi isso que aconteceu no sábado, e é por isso que ele recebeu o apoio do PL. Não houve venda para o centrão. Não, na verdade é o centro que veio mais para a direita. Não foi a direita que foi para o centro. Espero que tenha ficado muito claro o que aconteceu no sábado. Que todos possam entender. A prioridade, o foco, são essas 3 pautas que eu acabei de mencionar. E elas acabam de se tornar cada vez mais próximas da realidade. Um abraço. E nova bomba contra Lula acaba de explodir. MPF investiga Planalto por omitir dados sobre filho de Lula e Janja. Na mira de investigadores, supostas irregularidades ocorridas na presidência da República incluem uso de helicóptero e despesas do Palácio da Alvorada. Deltan Dallagnol comenta a matéria da revista Veja. Bomba! É breaking news! Lula, Janja e os filhos de Lula estão sendo investigados pelo Ministério Público Federal por conta do sigilo, dos gastos exagerados e de irregularidades na presidência da República. Lê aqui comigo essa notícia bombástica, quentinha, que acabou de sair na Veja, e fica comigo porque lá no final desse vídeo eu vou te contar como que essa investigação aqui pode ferrar com Lula e com todos os seus planos políticos para 2026. Olha aí comigo, ó a manchete. MPF, Ministério Público Federal, investiga Planalto por omitir dados sobre filhos de Lula e Janja. Na mira dos investigadores estão supostas irregularidades ocorridas na presidência da República e incluem uso de helicóptero e despesas do Palácio da Alvorada. Finalmente, gente, finalmente, o MPF, que existe justamente para defender a sociedade, começou uma investigação contra a gastança e o desperdício de dinheiro público de Lula e Janja, que já tem mais de 2 anos acontecendo. Tudo para custear um estilo de vida luxuoso e irreal desse casal de ostentação. Bora aqui para a notícia. O Ministério Público acaba de abrir um inquérito civil para investigar a caixa preta criada por Lula no Palácio do Planalto, com a decretação de sigilos de 100 anos e outras práticas já condenadas por entidades da transparência e até pelo próprio governo petista, quando o alvo das críticas era, claro, a gestão de Jair Bolsonaro. A investigação, aberta na Procuradoria da República do Distrito Federal, apura supostas irregularidades ocorridas na presidência da República e mira alguns casos concretos em que o Palácio do Planalto sonegou informações que deveriam ser divulgadas de acordo com as regras da transparência pública. Exatamente. Quem lembra do Lula na campanha eleitoral dizendo que iria acabar com o sigilo de 100 anos do Bolsonaro, hein? Você ficou feliz com essa notícia? Então curte o vídeo antes de assistir a esse vídeo aqui que eu vou te mostrar rapidinho. Bora lembrar aqui que vale muito a pena. Olha aí, ó. E eu vou fazer uma coisa para você, vou fazer um decreto acabando com o seu sigilo de 100 anos. Para saber o que tanto você quer esconder por 100 anos. Eu vou fazer
um decreto assinar para saber o que esse homem esconde por 100 anos. E eu vou fazer... Gente, mentiroso e hipócrita, hein, Lula? Aí ele entrou na presidência, Janja começou a gastar doidado o nosso dinheiro com reformas da Alvorada, viagens de luxo, e o que foi que o Lula fez? Gente, ele colocou tudo em sigilo de 100 anos. Olha só essa matéria aqui do jornal o Globo. Após críticas a Bolsonaro, Lula eleva gastos no cartão corporativo e mantém sigilos de 100 anos no patamar do antecessor. Mas agora, gente, parece que acabou a farra. Lula e Janja estão na mira do Ministério Público e Lula pode repetir os seus anos de glória da Lava Jato. Ou melhor, seus anos de tormento na Lava Jato. Bora continuar a leitura da reportagem bombástica e vai deixando aí o seu like para mais gente ter o gostinho de ver aqui essa notícia. Os investigadores querem apurar os motivos que levaram o governo Lula a esconder as informações sobre a quantidade de assessores que auxiliam a primeira-dama Janja. Também buscam informações sobre o uso do sigilo com relação à visita dos filhos do presidente Lula ao Palácio do Planalto. O inquérito ainda mira a sonegação de dados sobre o uso do helicóptero presidencial e gastos com alimentação no Palácio da Alvorada. Gente, isso aqui pode dar uma dor de cabeça gigante para o Lula e para a Janja. Não é pouca coisa, não. Esse inquérito civil pode acabar gerando uma ação de improbidade administrativa contra Lula e Janja, que, se condenados, terão que ressarcir os cofres públicos, pagar uma multa civil, danos morais coletivos e podem até ter seus direitos políticos cassados, ficando inelegíveis por 8 anos, o que seria uma bomba nuclear nos planos de reeleição de Lula em 2026 e até mesmo nos planos políticos de Janja de se candidatar ao Senado em 2026, como diz aí uma parte da imprensa. Se não existisse a USAID, Agência dos Estados Unidos para Desenvolvimento Internacional, Bolsonaro ainda seria presidente do Brasil. Quem diz isso não sou eu, colegas, mas sim Mike Pence, ex-chefe de divisão de informática do Departamento de Estado norte-americano da época Trump, do primeiro mandato de Trump, hoje diretor executivo da Fundação para Liberdade Digital. Em recentes entrevistas, Pence vem expondo o protagonismo da burocracia diplomática de seu país numa guerra suja contra o conservadorismo e contra a liberdade de expressão ao redor do mundo, não só no Brasil, em vários países. Um orçamento, colegas, de mais de 40 bilhões de dólares que a USAID utiliza para financiar organizações não governamentais esquerdistas, como a Open Society do George Soros e os Sleeping Giants, que tanto prejuízo trouxe no Brasil aos parlamentares, a jornalistas de direita que tentam simplesmente expor uma opinião, seu ponto de vista, e são caçados com C cedilha e agora até mesmo alguns caçados com 2 S's de seus mandatos. A defesa da liberdade de informação e manifestação tem sido solapada, financiada por essa USAID, por uma grande rede internacional que não quer a liberdade, que não quer a liberdade de expressão, que não quer valores conservadores, que quer impor a censura por todo o mundo. No Brasil, em muitos lugares, essa dinheirama banca grupos ativistas, banca ativistas judiciais, promotores, juízes, advogados, que travam uma verdadeira guerra jurídica de extermínio contra indivíduos e instituições rotulados de populistas e antidemocráticos. Pluralismo e liberdade de expressão só para quem concorda com teses progressistas, abortistas e etc. Para quem discorda dessa cartilha vermelha, a ordem é cancelar, desmonetizar, perseguir, caluniar, prender e até mesmo assassinar
como no caso do microempreendedor e pai de família Clériston Pereira da Cunha, o Clezão. Clezão morreu na penitenciária da Papuda, onde estava preso, porque o ministro Alexandre de Moraes não quis dar andamento a um pedido da PGR para que ele fosse solto diante de tantos problemas de saúde que ele apresentava. Ele foi uma vítima fatal. Existem outros ainda correndo risco. E o que a gente ouve da imprensa? Silêncio. Uma imprensa que é muito bem financiada, infelizmente. Agora a gente sabe por quem. Agora a gente entende de onde vem tanto embasamento, tanta força para fazer calar. Até mesmo artistas. Quando a gente já diz que a Lei Rouanet não é feita para fazer artista cantar, mas é feita para fazer artista calar. E a gente sabe que essa dinheirama é derrubada também na cultura. A lista de vítimas nessa guerra de extermínio progressista contra conservadores brasileiros é por demais extensa. E inclui também, vamos lembrar aqui, o deputado Daniel Silveira, inclui jornalistas que estão fora do país, como Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, tantos outros, Lacombe, que tiveram que sair do Brasil porque aqui tiveram suas contas congeladas, suas contas bancárias congeladas e suas redes sociais censuradas. Tudo isso, hoje, já se sabe de onde vem, quem financia. Mas, felizmente, o presidente Trump está colocando um fim a isso tudo. As ONGs de esquerda estão chorando, porque sabem que estão perdendo esse financiamento. E assim, quem sabe, a gente consiga respirar a liberdade. Mas enquanto tudo isso é revelado ao mundo, o que faz aqui a justiça brasileira? A ministra Carmen Lúcia declarou que as redes sociais não irão atrapalhar as eleições. Deputado Gustavo Gayer, eu quero aqui cumprimentá-lo pelo seu trabalho exemplar. E os vídeos que Vossa Excelência faz todos os dias para esclarecer a população da gravíssima situação que estamos vivendo. Sou uma assídua espectadora dos vídeos de Vossa Excelência. E quero dizer que a ministra Carmen Lúcia declarou, então, que as redes sociais, deputado Osmar Terra, não irão atrapalhar as eleições. E o doutor André Marcília, um grande constitucionalista, professor, perguntou, mas então, quem irá, então, quem não irá atrapalhar o TSE? Quem porá fim a que o TSE atrapalhe as eleições? Quem vai impedir que o TSE atrapalhe as eleições? Quero prestar a minha solidariedade à colega Carla Zambelli, que está sendo cassada, porque o motivo de sua cassação é porque ela tem uma comunicação muito grande, uma grande rede social. Como dito por juristas, esse tipo de abuso de poder de comunicação, isso era apenas direcionado a, por exemplo, um dono de emissora de TV que desequilibrasse um pleito eleitoral, porque era dono de uma grande emissora e usaria isso a seu próprio favor ou de alguém escolhido por ele. Mas não, uma pessoa que utiliza uma rede social. Então está proibido você ser influente na rede social. Está proibido você ser um influencer, um parlamentar que tem realmente um grande público. Vamos falar aqui do nosso colega Nicolas, do Gustavo Gayer e tantos outros, Eduardo Bolsonaro e eu mesma, que temos realmente muitos seguidores nas redes sociais. Isso agora vai ser proibido, motivo de cassação de mandato. Vejam a gravidade do momento que estamos vivendo. E, senhor presidente, quero aqui me fiar na promessa de Vossa Excelência de que irá fazer com que as prerrogativas parlamentares sejam respeitadas e a nossa imunidade parlamentar deixe de ser perseguida e violada. Isso é pelo bem da democracia e do nosso Brasil. Muito obrigada, senhor presidente. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho.
Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.